Hello Party People, sejam bem-vindos a mais um Sabe Jogar com o vosso Clumsy Dice. Desta vez trago-vos Imaginarium, um jogo da editora Bombix e dos designers Bruno Catala e Florian Sirix. É um jogo para 2 a 5 jogadores, para 14 ou mais anos de idade e demora sensivelmente 90 minutos para jogar. Querem saber como é que se joga? Não saiam daí. Sabe jogar, quero jogar, bora jogar. Em Imaginarium nós vamos ser uma personagem que vai entrar numa fábrica de fazer sonhos. E dentro dessa fábrica existirá a possibilidade de fazer várias funções, desempenhar várias funções lá, de forma a adquirir pontos de vitória. Sendo que no fim quem tiver mais ganha. Dentro dessa mesma fábrica vamos construir, vamos reparar, vamos até mesmo destruir máquinas que estão lá para esse mesmo efeito. Vamos contratar assistentes para que nos ajudem e melhorem as nossas ações e vamos completar objetivos, que é onde é a fatia maior dos pontos, vai ser nesses mesmos objetivos no decorrer do jogo. Agora vou em mais detalhe explicar o sucedido, deixando sempre marcadores no final para que possam saltar para a parte que vos interessa aprofundar mais. É já a seguir. Começando pelo setup, que é dividido em várias secções, sendo aqui as cartas das máquinas, que é a correia de transportadora, aqui onde ficam os bonecos para definir a ordem da ronda, aqui é metido esta caixinha com os recursos, aqui é a pilha de descarte, aqui vão ficar os assistentes e aqui vão ser os objetivos de jogo. Começando agora aqui por baixo pelas máquinas, o deck tem exatamente a mesma parte, traz igual aqui. Depois de baralhar, posiciona-se aqui o deck e vira-se uma carta para cada espaço. Assim, tendo em atenção que as cartas vermelhas nesta primeira ronda não entram, portanto sai, tira-se outra e esta mesmo vermelha volta para o baralho. Depois de todas estarem legítimas, vai-se reorganizar pelo valor das mesmas, sendo do mais alto para o mais baixo. Assim. A seguir a isso, vamos, como eu falei, às cartas dos assistentes, que vão se posicionar aqui e vai-se virar 3. Tanto pode ser de um lado como do outro, é como entenderem melhor. Por último, estas pecinhas em cartão mais rijo, para pôr aqui, mediante o número de jogadores, mete-se até aqui 3, até aqui 4, até aqui 5. Sendo que este é sempre o mínimo dos mínimos. Eu vou simular um jogo a 3, portanto, só meto estes e estes já não entram mais no jogo, saltam fora. Posto isto, o tabuleiro está feito, agora vamos à escolha dos jogadores. Estas são as 5 escolhas possíveis. A personagem é meramente uma representação gráfica e visual da mesma, não tem importância para além da cor. Assim que se escolhe, neste caso escolhi, por exemplo, este e este, o resto volta para a caixa e retira-se para cada jogador o busto representante do mesmo. Assim como os 6 tokenzinhos que cada jogador vai usar para marcar os projetos que completou. Posto isto, vamos à escolha da ordem de turno. O jogo vem com 5 tabuleiros aparentemente iguais, a única diferença entre eles é a ordem que está aqui. Neste caso vamos jogar com 3 logo. São estes 3 que é escolhido de forma aleatória e vai definir a ordem de início de jogo, e cada um deles tem denotado os recursos que começa, assim como as máquinas reparadas que começa. Neste caso não usamos o 4 e o 5, iríamos de forma aleatória escolher um para cada um. E com isso iríamos fazer o setup desta forma. No caso do jogador que ficou com o cor-de-rosa, ele ganharia 4,
Charcolim, que é a moeda do jogo, um de madeira, um de cobre, um de cristal e estas duas máquinas, que é o P1 e o P2. Agarrando neste boneco e metendo na segunda posição das escadas. Assim, tendo em atenção que para efeitos do vídeo, de ensinar, estes escudos estão virados para a câmara, mas em condições normais isto são usados para tapar, para que ninguém saiba o que tu tens, nem quantos pontos tens. E lá está, depois criar o suspense para saber no final de cada ronda se alguém tem os 20 para concluir. Estes escudos também têm uma particularidade, para além de sinalizarem a todos os jogadores qual é a tua cor e a tua personagem, aqui dentro explicam como é que o turno se processa, as ações que são e as combinações possíveis, legais e as não possíveis do jogo. Definindo a ordem, os jogadores, as personagens e isso tudo, falta só pôr alguns tokens de lado no tabuleiro, são os pontos de vitória, que se vão amealhar assim que tivermos máquinas para gerar ou completarmos objetivos, e os multiplicadores, que são umas pecinhas vezes 5 para a eventualidade destes tokens acabarem, destes recursos acabarem, usa-se isto e devolve-se algumas peças para lá. Vamos agora ao jogo em si e como é que ele se processa. O jogo divide-se em 3 fases, sendo que só acaba quando alguém tem pelo menos 20 pontos. As fases são as fases de planeamento, onde vamos escolher certas cartas, certas máquinas. A fase das ações, que se chama implementação, e a fase de ver se alguém tem 20 ou mais e, se não for o caso, fazer a limpeza do tabuleiro e o recomeçar de uma nova ronda. Como disse há bocado, o jogo divide-se em 3 fases, sendo a primeira a fase de comprar, reservar máquina da correia transportadora, ou ir aqui buscar o Charcolim, que é a moeda do jogo. Começando sempre por quem está mais em cima nas escadas, vão decidir um sítio onde querem deixar o boneco. Isto por ordem, sempre o segundo vai ou deixar aqui e o terceiro pode decidir que esta ronda quer ir buscar dinheiro. Esta é a primeira fase, sendo que quem vai à correia transportadora tem de certificar que nos seus recursos tem deste material igual ao valor da posição onde parou, mais ao nível da máquina. Neste caso teria de ter 4 lá na altura que a tiver de pagar, que é na fase a seguir. Na eventualidade de faltar pode dar 2 quaisquer recursos, poderia ser assim ou assim. Se eventualmente faltar 2, ele dá tudo o que tem e não fica com esta carta é descartada do jogo. Imaginando que toda a gente eventualmente vai conseguir fazer a sua compra, passamos para a fase seguinte, onde processam-se 5 etapas. Na segunda fase de implementação, vamos pela nova ordem, ou pode ter calhado a mesma, que é quem está mais perto das escadas começa a fazer o seu turno de ações neste momento, que é dividido em 5 fases. Começando pela primeira fase, que é usar as máquinas da oficina. Todos os jogadores começamos com 2, eventualmente vamos desenvolver mais. Este jogador iria ganhar um Charcolim e um de madeira. Iria pôr no seu banco. Iria pagar a máquina reservada, neste caso era 6. A pessoa em questão ia à sua base e tirava os 6 que teria de pagar pela carta, agarrava na mesma e colocava assim, virada na lateral, no seu tabuleiro, que denota que a máquina ainda está por reparar. Todas estas estão por reparar, a gente só vai reservá-las para nós. Ora bem, a configuração das cartas é a seguinte: as azuis, de fundo azul, são chamadas cartas de produção. Existe as de fundo roxo, são cartas de transformação, que vão converter ou recursos em dinheiro ou recursos noutros recursos.
Existe as cartas com o fundo vermelho, que são cartas de ataque, que só se ativam uma vez, isto é, quando se constrói, entram no tabuleiro e fazem a devida ação. Existem cartas, como por exemplo esta verde, que são as cartas de defesa, que protegem exatamente contra as cartas de ataque, mas ficam lá de forma permanente até decidir mudá-las. Por último, temos as cartas especiais, que são estas cartas de fundo amarelo, que esta é que produz pontos de vitória. E vai produzindo ao longo do jogo e esconde-se sempre atrás do tabuleiro. Neste caso ele fez a máquina, mas eventualmente o jogador que está aqui na zona de extração de Charcolium é só buscar o dinheiro, não tem de pagar nada. Passando para a terceira fase desta ronda de implementação, em que vai-se desempenhar duas ações que vão ser escolhidas por este mesmo ponteiro. Como podem ver, este ponteiro estão os dois lado a lado, isto é, as ações que terão de escolher são sempre duas que estão adjacentes uma à outra. E com a particularidade que não se pode repetir as mesmas duas de ronda para ronda. É sempre obrigado a pelo menos mexer um. Começando então por cima, esta é a primeira, é a mais fácil, é que vamos comprar assistentes. O X diz que é o número de Charcolium que a mesma vale. Neste caso, como está aqui denotado, 3. A pessoa teria de ter no seu campozinho 3 coisinhas deste preto, iria agarrar na carta. Isto não é reposto, só no início da próxima ronda é que se repõem as cartas, isto é, só há no máximo 3 por ronda, independentemente do número de jogadores. Coloca-se num destes 3 locais definidos para o mesmo. No jogo só poderemos ter no máximo 3, assim que completarmos o terceiro não podemos mais usar esta ação de recortar. No jogo a 5 jogadores pode acontecer a eventualidade de um jogador não conseguir chegar aos 3 por não haver cartas suficientes no deck. A segunda ação é muito simples, é literalmente ir buscar 3 pecinhas e meter no nosso banco. Aqui a de baixo, que é a do reparar, é onde vamos agarrar uma das nossas máquinas que temos aqui por reparar, que eventualmente não há limite, podendo, à medida que o jogo avança, acumular um número infinito delas, mas é nesta fase em que temos a opção de reparar uma delas. Como é que se processa a reparação? É ver os recursos que estão na lateral, todos eles são relativamente diferentes, e pagar esses mesmos recursos. Neste caso eu poderia escolher que é reparar esta, e então teria de pagar 2 de madeira e 2 de cobre, devolvendo-os ao banco e metendo num local que esteja livre. Não poderia pôr em cima das outras, não teria de ter obrigatoriamente um sítio livre, um dos 4, para conseguir pôr lá a máquina. Assim que ela entra, tem um efeito imediato. É como se estivesse a fazer o início da implementação em que ela produz. Quer dizer que esta, assim que entra, ia-me dar logo um cristal que eu iria pôr no meu banco. Uma nota especial para as cartas de fundo vermelho, que são as consideradas cartas de ataque. Existem duas particularidades das mesmas. É, quando se repara, é da mesma forma que as outras, pagas o que está aqui e pousas. O efeito das mesmas, como tem aqui o relâmpago, é feito na hora e só é feito uma vez. Não vai ser repetido ao longo do jogo. E não tem maneira de se sobrepor umas em cima das outras. O que quer dizer que, nesta situação, por exemplo, é mesma, pediria que todos os outros jogadores tirassem 3 Charcolium, metessem no meio da mesa, o jogador que a ativou recolhe 3 para ele, tudo o resto volta para o banco. Não, os jogadores, todos eles perdem. Não havendo 3, se a pessoa só tiver 2, mete só 2. Se tiver só 1, mete só 1. Se não tiver nenhum, não mete nada. As cartas de ataque têm para vários efeitos, desde roubar o Charcolium ou roubar recursos. E tem outras especiais, que esta faz com que um jogador, à escolha da pessoa que ativou, vire uma das suas máquinas e fique inutilizada por uma ronda. E esta permite que um dos
objetivos de jogo, um dos projetos, seja destruído automaticamente. A pessoa não perdendo os pontos, se eventualmente lá tiver metido um token e ganhado os pontos, não perde nada com isso, simplesmente mais ninguém pode pontuar lá. As de ataque, como eu tinha dito, estão aqui, atacam e roubam. Para as de ataque existe as defesas. Existem vários níveis. A mais baixa protege contra o mais básico, que é o roubo de Sharkolium. A segunda protege contra o roubo de recursos, podendo a pessoa roubar Sharkolium. E esta última protege contra tudo, incluindo este ataque que inutiliza uma das tuas máquinas. Ao contrário das de ataque, estas, como está aqui denotado, podem se empilhar umas em cima das outras. Não precisa ser por ordem, podia ser assim, ou até mesmo assim. Uma questão de espaço e assim estava protegido contra tudo. Por último, há aqui uma carta das especiais, que são as douradas, que assim que é construída, paga-se o recurso, assim que é construída, é automaticamente destruída e a pessoa vai ao discard, às cartas que já saíram, escolhe uma que queira meter, automaticamente construída. Sendo que as vermelhas não fazem o efeito aqui. Só as outras, todas que poderiam entrar. Aqui em baixo é a fase de ir ao mercado, que temos, como está aqui denotado, 3 vezes que podemos repetir esta ação. E o que é a ação? É gastar o Sharkolium, que é dinheiro, por recursos. Poderia gastar estes 3 e ir buscar 3 de madeira, ou poderia pagar 3 e buscar um de cristal e pagar mais 2 e ir buscar 2 de madeira. É fazer a transação, 3 transações como quisermos. Seja no sentido de comprar, como poderia fazer assim, não apetece este recurso, dou ao banco e ganho 3 de dinheiro. Isto é uma transação. Não é por recurso, é por transação. Pode-se fazer 3, isto para os recursos, e é onde podemos gastar 5 de dinheiro para comprar um ponto de vitória. É uma das maneiras de adquirir pontos. É assim, por máquinas, que existem as máquinas especiais para isso, e completando os objetivos. Esta ação aqui, que é a ação de desmontar, ou destruir, é o dismantle, é de desmanchar a máquina, é onde nós vamos decidir escolher uma das nossas máquinas, seja parada ou não reparada, e destruí-la para ganhar alguns recursos de volta. Ora bem, aqui existem 2 opções. Por reparar, agarrando, por exemplo, esta, dá-te a opção de escolheres, mediante o nível dela, que é 2 recursos dos que estão aqui em baixo. Eu poderia decidir para os que valem mais, neste caso o cobre, como poderia dizer que afinal quero um de cada. E esta máquina é destruída, vai para a zona de descarte. As máquinas reparadas funcionam um bocadinho diferente, porque ao desmantelar ou destruí-las, temos 2 opções. Ou ganhamos isto, que é o nível dela em pontos de vitória, que seria 2 pontitos, ou ganharíamos o que pagámos por ela vezes 2. O que quer dizer que se eu optasse por isso, iria ganhar isto pela carta. 4 de cada. Por último, vem a ação mais importante do jogo, que é a ação em que vamos reorganizar as nossas máquinas para poder libertar espaços e podermos melhorar as mesmas. Esta é a parte que demora mais um bocado a interiorizar, porque as cartas, há vários tipos das mesmas e existe várias partes importantes a entender dentro da mesma. Voltando agora aqui à produção, como eu tinha falado, esta ação é de reorganizar e é aqui que nós vamos agarrar as cartas que temos e tentar juntá-las em sítios que seja possível. Como é que a gente sabe? As cartas de lado têm as possíveis combinações, isto é, cartas que dão para combinar. E do seu lado esquerdo tem o tipo de carta que é.
uma carta de produção 4, P4, produção 2, P2, produção 1, P1. Assim como como eu tinha falado, roxas têm T, que é transformação 3. Eu indo aqui, fazia a seta para lá, agarrava nesta, que é um P4, que se pode juntar com P4. Tenho aqui outro e fazia isto. O que quer dizer que na próxima ronda, quando for ativar as minhas máquinas, como tenho duas, em vez de ganhar 1, ganho 3. E se tivesse uma terceira em cima, ganharia 5 só neste slot, neste campinho. E esta ação é boa exatamente por isso mesmo, que libertamos espaço e melhoramos as nossas máquinas. No caso, por exemplo, se tivesse eventualmente feito isto, eu não tinha isto, estava aqui com 3 e fazia esta ação, dizia quero esta aqui, quero esta aqui. Quer dizer que na próxima ronda iria ganhar 7 de Charcoalim e libertava 2 espaços. Esta, como eu tinha falado, são pontos de vitória. Dá 1 se for uma, se for 2, dá 3 por ronda. Uma atenção especial para uma possível combinação que é, e poderia fazer exatamente isto, ir para aqui, ter aqui e a partir do momento que fizesse isso, ao converter um recurso à minha escolha, ganharia 3 de cobra. Ou, se eventualmente não tivesse a segunda e preferisse fazer outra coisa, que era por este em cima deste, que isto é um T2, combina o T2, e aqui também diz que combina com o P2 que está ali, e faria isto. Onde só se pode ter no máximo uma azul com uma roxa, e o processo, em vez de ser produzir 3 oferecendo 1, a máquina funcionaria com o recurso que eu ganho aqui, viria para aqui, iria-me dar automaticamente um cobra. É uma das maneiras às vezes de desbloquear certas máquinas que temos a empatar aqui na zona. Isto, depois de fazer estas ações, ver se porventura completaste algum dos objetivos que está aqui em cima do tabuleiro. Neste caso, este jogador completou este, que é ter 2 máquinas roxas. Agarra-se um dos tokens, tudo da cor dele, mete-se em cima dessa mesma pecita, ganha os pontos que estão lá, neste caso seria 3, e está feito o turno dele, agarrando no boneco e metendo na ordem ou no lugar mais próximo que tiver do topo das escadas. Uma particularidade sobre os projetos: o primeiro recebe a pontuação total. Se eventualmente o azul mais tarde completasse o mesmo, receberia menos 1, isto é 2, e se o amarelo ou mais jogadores estivessem em jogo e completassem, o valor era sempre 2. Isto é, há uma pressa para ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, já não há tanta pressa, é só uma questão de ver quando é que o jogo acaba e pontuar esse mesmo projeto. Fica aqui para todos os jogadores saberem, e é uma maneira também mais ou menos contabilizar como é que vai a ronda. Assim que todos completarem a sua, vai-se ver se algum jogador tem 20 pontos ou mais, esse jogador tem de dizer. Se isso não acontecer, recomeça-se uma nova ronda, isto é, tira-se a carta mais à direita, imagina que podia ser mesmo esta à direita, ou até mesmo esta que já aqui está à direita. Vai para o discard, põe-se mais assistentes aqui em cima, não retira nenhum, simplesmente põe-se o que está em falta e recomeça-se uma nova ronda. Na eventualidade de alguém completar e ter neste caso 20 pontos ou mais, não se faz este processo de limpeza, simplesmente vai-se para a pontuação bónus final, que é onde vamos pontuar por maiorias de recursos que cada um tem, que é 2 pontos por quem tiver mais. Sendo que aqui tem o que eles chamam friendly tie, tem um empate amigável, isto é, se houver mais que um a ter a maioria num dos recursos, ambos ganham os 2 pontos. Isto é, como podem ver, há 4 recursos, vai dar possíveis 8 pontos no final do jogo. Quem tiver mais no fim, ganha. E pronto, concluímos mais um Sabe Jogar. Espero ter sido de alguma ajuda para vocês. Este jogo para mim é um jogo de fácil montar, muito rápido.
As mecânicas são simples, porque acaba por ser muito linear as tuas escolhas, mas envolve muito planeamento e tem algum aperto nessa mesma decisão e aproveitamento das tuas duas possíveis ações. Com a adição dos assistentes que melhoram as tuas ações, dão-te mais possibilidades. Há um até que te permite escolher quaisquer duas ações. Existem outros que te dão mais espaço para pôr as máquinas. Dá alguma variabilidade na experiência que cada jogador tem neste mesmo jogo. As cartas de ataque dá sempre para fazer alguma interação entre o jogador, mas no seu conto geral é uma corrida para quem faz a melhor gestão desta fábrica e sobe no ranking lá dentro da mesma como o melhor handyman, o melhor faz-tudo da zona. Eu gosto porque não é um jogo que estende a sua presença. Hora e meia, ensina-se relativamente fácil. A parte mais complicada do jogo é a parte das cartas, das letras, que pode criar mais alguma confusão entre as mesmas. Para pessoas que não estão habituadas, acaba por confundir um bocadinho onde é que eu posso juntar isto e aquilo, e o que é que isto faz, como é que eu vou contar o que é que ganho e o que é que não ganho. Mas ultrapassando isso, todas as ações são simples, são fáceis de jogar, são muito lineares, muito streamline, muito limpas. E pronto, e queria aquele suspense para saber, tu fizeste aqueles 3 ou 4 objetivos, dá-te mais ou menos 15 pontos, tens ali, deves ter ganho mais 1 ou 2, o desmontar pode 2, estás quase a acabar, será que arrisco agora para fazer isto? Será que guardo mais uma ronda na expectativa que não tenhas? Queria aquela sempre tensãozita, porque os escudos tapam sempre aquilo que tu tens e há sempre aquela coisa, vou acabar agora que tenho mais recursos e consigo ganhar, ou será que ele não tem, ou tem mais escondidos e eu não contei? Queria sempre aquela tensãozita agradável. Eu gosto, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar em baixo. Toda a opinião, todos os comentários são bem-vindos. Espero contar com vocês para uma próxima. Obrigado. Com vocês ficou Clumsy Dice. Até à próxima.